Vou deixar com... Então, pessoal, aí estamos hoje com a programação bacana, né? Que é a programação da apresentação dos trabalhos de contabilidade financeira do eixo 3, em que vocês estão sendo orientados por mim, e o professor convidado é o professor Rodrigo Almada, que está acompanhado aí com muita alegria pela Gláucia, que é a contadora dele. Olha só, ele conseguiu carregar para o nosso encontro a Gláucia, que tem uma expertise já de mais de 20 anos também nessa área de saúde. Então, vocês estão bem assim, estarão bem acompanhados com essas apresentações, e desde já, nosso muito obrigado pela participação do Rodrigo, da Glaucia, estou chamando pelo primeiro nome, né? E que Certeza. vocês sintam-se em casa. A PUC é sempre uma universidade receptiva, como deve ser qualquer universidade, né? Mas como somos uma entidade cristã, então receber pessoas no nosso ambiente é sempre uma alegria muito grande, ainda mais com a bagagem que vocês têm, tá? Hoje tem, como eu comentei, são 5 grupos para apresentar os projetos de contabilidade financeira. Eles são nomeados com numeração, né? E tem a sigla PCF, que é Projeto de Contabilidade Financeira. E desenvolver esse projeto durante todo o semestre com orientações nossas, com encontros semanais, como hoje, por exemplo, né? Todas as segundas-feiras. E eles têm hoje a missão de fazer a apresentação, grupo a grupo, com tempo delimitado, porque nós começamos aí 9 horas, 9 e pouquinho, e vamos até às 10h30, tá? E tem aí uma ordem que eu vou colocar em discussão, mas antes de colocar essa discussão, Caio, por favor, espera um minutinho. Eu gostaria que o professor Rodrigo se apresentasse brevemente, tá bom, Rodrigo? Depois a Glaucia, por favor, fique à vontade. Se você quiser até, Luciano, professor Luciano, eu Sim, posso só apresentar, colocar uma imagem aqui, eu compartilhar um conteúdozinho aqui, só talvez seja perfeito. interessante, Perfeito, fique à só vontade. Estou para parando de vocês compartilhar aqui. me conhecerem melhor. Tá dando para ver minha tela Isso, aí? ótimo, tu está Tá. vendo. Então, gente, rapidamente aqui, não vou ficar tomando tempo com isso, mas só para vocês me conhecerem. Então, eu sou graduado pela Federal em 95, né? Estou com 30 anos de formado, e minha especialidade é a área de ortodontia, que é uma área da odontologia que se trabalha com aparelhos ortodônticos, né, para alinhamentos dentários. Fiz um mestrado em administração também, em 2007, na FEAD, com foco na saúde, e trabalho em algumas especialidades odontológicas aqui né, especificamente dentro da minha área. E uma das minhas atribuições, eu sou speaker da empresa Align Technology, que é uma empresa americana que a gente credencia os dentistas a usarem alinhadores dentários, que é o Invisalign, sabe? É, e aí, então, esse é um breve currículo meu. Né, quem quiser me conhecer um pouco melhor, também o Instagram aí, que é o @clínica Rodrigo Almada, @clínica Rodrigo Almada. E só para também, para finalizar aqui, eu tenho, né, eu acho que faz parte aqui do que nós vamos conversar hoje. Eu tenho 2 clínicas aqui em Belo Horizonte, uma clínica num bairro que se chama Floresta, é um bairro, né, acredito todos, quem for de Belo Horizonte aí deve conhecer, um bairro tradicional aqui da cidade, né? Essa clínica já está desde o ano 2000, ela já tem 26 anos, né, de existência. E eu tenho uma outra clínica no bairro de Lourdes, que fica ali próximo da Praça da Liberdade, que é uma clínica menor um pouco, mas as 2 clínicas elas são clínicas multidisciplinares. O que significa isso? Eu tenho vários dentistas que atendem nas clínicas nas suas especialidades. Então, a minha especialidade é a parte de Invisalign, mas eu tenho dentistas lá que fazem a parte de restauração, de limpeza, de canal, né, gengiva. Então, tem várias outras especialidades também. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho aí o meu dia a dia aí, como que é a minha dinâmica do dia a dia, tá? E olha que não deve ser nada fácil, não, né? Você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, Rodrigo?
Sempre as duas estão funcionando, né? E tem a parte também dos cursos, que eu sempre tenho que estar viajando, dando curso, então, Isso. às vezes fica um pouco mais difícil, mas graças a Deus tem funcionado. Sim. Ô, Glaucio, por favor, pode se apresentar rapidamente também? Você tá... Fique à Tá, eu vontade. tô, eu tô num grupo de contadores, né, professor Luciano? Isso. Então, eu me formei em Ciências Contábeis, eu formei em 2003. Na verdade, eu entrei na faculdade um pouco mais nova, mas eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo, depois voltei e terminei a graduação. Então, eu formei em 2003. E eu fui para a área de perícia e auditoria, rapidamente eu formei, já fui para a área de auditoria e perícia, mas fiquei uns 6 anos como perita e auditora. E como meu marido é da área da saúde, ele é dentista, conforme eu te falei, formou em 1980 da PUC, eu resolvi sair do escritório de perícia e auditoria quando eu tive a minha filha. Eu queria, então, empreender aí na área de na área de escritório de contabilidade. Eu vi esse nicho, para mim, um nicho muito importante. Então, eu especializei há 22 anos atrás em uma contabilidade especializada para dentistas, médicos, né, profissionais da saúde, mas mais no foco da odontologia. Então, eu atuo com, igual o Rodrigo falou, com clínicas, com pessoas físicas, né, pessoa física e jurídica, nesse segmento. Então, é uma jornada aí atendendo eles nessa demanda, toda a parte contábil, fiscal, pessoal, tributária. E eu tenho MBA em contabilidade e direito tributário, né, e meu foco hoje é o tributário. Na verdade, é trazer aí para as clínicas, né, a melhor forma de economizar menos, né, imposto, mas de forma legal, fazendo um planejamento tributário. E mais importante do que isso, que eu venho falando muito com os profissionais da saúde, que é o Rodrigo que a gente está falando, é trabalhar com o financeiro. Uma clínica sem financeiro, eu falo que o financeiro é o coração da empresa. Então, uma clínica hoje que não tem financeiro, ela não consegue ver esses números, ela não consegue ver a estrutura dela e colocar, porque, vamos falar do Rodrigo, aí você viu o currículo dele, né? Um speaker, um excelente profissional, e é o que hoje eles acabam saindo da faculdade. O Rodrigo já está muito mais avançado do que outros dentistas em gestão, mas a maioria está preocupado só em atendimento e deixa para o lado a parte financeira. Então é isso, a nossa jornada aí, há muitos anos, contribuindo para a classe aí da saúde com o nosso conhecimento da área contábil. Que bom, né? Então, Saber dessa experiência, dessa vivência da Gláucia e desde já esteja já convidado para próximos eventos, tá bom, Gláucia? Sua presença será sempre requerida. Pode contar conosco, obrigada. viu? O Caio, você levantou a mão, por favor? Caio do grupo Boa noite, professor. 14. Boa noite. Boa noite. Isso, eu levantei sim. Era mais para falar que parece que tinha um outro link que o pessoal tava lá, mas eu acho que eles já migraram para cá já também. E eu gostaria de solicitar, se for possível, né, se os colegas concordarem, de colocar o meu grupo para apresentar um pouco na frente, porque eu tive um imprevisto aqui em casa aqui, aí a luz acabou, deu um BO danado, aí eu tô em um outro lugar para conseguir apresentar, sabe? Aí Tá só para, certo. se for possível. Ok. Eu penso que não tem problema, né, pessoal? Se não houve nenhum pedido antes, você mesmo vai apresentar, Caio? Sim, Tem como? exatamente. Então, Eu fui o eleito para apresentar do grupo, então ótimo. só para não correr o risco, Então, né? perfeito. Então, pode assumir aí. Vamos obedecer o tempo, tá bom, pessoal? 15 minutos no máximo. E o professor Rodrigo vai fazer comentários, eventualmente também a Gláucia também. Ok? Boa noite. Boa Boa noite, professor noite. Josmária. Boa Que, noite. que honra recebê-la aqui conosco. Boa noite. Eu vim agradecer a presença, bom revê-lo, agradecer a presença do professor Rodrigo, da contadora Gláucia, muito bom tê-los aqui. Obrigada por essa oportunidade. Já, já, Obrigado a comen- você. já comentei com a Gláucia, Nós que inclusive, que ela agradecemos. vai estar sendo convocada em próximos eventos, tá, Josmária? Vamos Maravilha. colocá-la na linha de frente. Não é, Gláucia? Uma vez que ela Obrigada. está disponível, né? Que ela falou que está disponível, sim, né?
Mas não E vamos é um abusar também não, tá, Cláudia? Vamos... Não, sabe, rapidinho, tem 18 anos que eu ministro a palestra no nono período de odontologia na PUC. São Isso. 18 anos no turma de graduação, sempre disponível para a turma professora Vânia, que é a coordenadora da odontologia. E eu descobri outro dia que são 18 anos porque eu atendi um aluno da PUC que formou há 18 anos e falou que assistiu minha aula. Ó, que Nossa. bola. Ótimo. E é um prazer, a PUC sempre me recebeu muito bem e eu fico muito feliz, longeada aí estar com vocês, viu? A satisfação é nossa, com certeza. Então vamos professora lá, Vânia é Caio. uma referência e o Assim professor foi não. Luciano também, gente. Bom, Prazer sempre Sim. encontrar. obrigado, viu, Josmar. Você vai ficar conosco até o final? Eu Vou preciso tentar. voltar para o eixo É. 2, mas ao Ah, é, final você eu tá. volto. Ok. Obrigado, Josmar. Fique à vontade. Caio? Tá dando para ver a tela? Sim? Ok. Boa noite, então, né, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Boa noite, Gláucia, Rodrigo. Meu nome é Caio Vinícius. Eu faço parte do grupo PCF14, o grupo que é composto pela Ana Luísa Rodrigues, Guadalupe Sampaio, Jefferson Miranda e Maria Luciana Aparecida. Então, nós desenvolvemos esse trabalho, né? é, Buscando encontrar uma profissional da área da odontologia e entender a situação dela, situação financeira, situação tributária, entender um pouco mais sobre essa área da odontologia, ligando com aquilo que a gente vem estudando no terceiro semestre. Então, os objetivos principais foram entender a estrutura financeira, estrutura de custos, investimentos, liquidez, viabilidade do negócio atual e uma projeção futura que nós fizemos. Entender também sobre a tributação, o regime tributário atual e as oportunidades de formalização que essa profissional apresentou para a gente, né? Que o caso dessa profissional apresentou para a gente também o posicionamento profissional dela, no caso, a presença digital e as estratégias que ela tem, e oportunidades de identificar oportunidades de melhoria para depois repassar essa informação para profissional. Então, agora falando um pouquinho sobre o caso que nós analisamos, né? Ela é uma dentista recém-formada, ela se formou tem já 2 anos, então não sei nem se pode ser muito recém-formada, né? Que ela já está em atuação já há 2 anos. Ela reside na cidade de Itabirito e o atendimento dela também ocorre em Itabirito e parte também, em alguns momentos, em Belo Horizonte. Para contextualizar aqui um pouquinho mais, é algo que não está no slide, mas eu acho que é interessante de trazer. Ela comentou que uma das principais dificuldades que ela encontra nesse início de carreira, porque ela tem pouco tempo de atuação, é sobre a questão de precificação, porque ela atualmente ela trabalha em duas clínicas prestando serviço, né? Então ela vai nessas clínicas e presta o serviço, só que é algo mais informal, então não existe emissão de nota, não existe nenhum tipo de vínculo empregatício com essas clínicas, ela só vai lá mesmo e presta o serviço, e em contrapartida ela está tentando empreender no negócio próprio, né? Então, aqui mesmo na cidade de Itabirito, ela encontrou uma amiga, no caso, né, que tinha um consultório e, por questões pessoais, teve que sair em determinados momentos da cidade, e aí ela repassou esse consultório para essa recém-formada. Então, atualmente, ela trabalha em duas clínicas prestando serviço e nesse consultório já é, com os materiais, com toda a estrutura dessa dentista que alugou para ela. E aí, sobre questão de estrutura geral, ela aceita recebimento via Pix, dinheiro, cartão, boleto. Basicamente, essa estrutura é o cenário atual dela. A estrutura financeira, ela passa para a gente que os gastos que ela já teve inicialmente, só em relação a equipamento e especializações que ela fez após a formação, está em torno aí de aproximadamente R$ 60 mil.
E os custos fixos mensais que ela tem atualmente nessa estrutura de prestação de serviço em duas clínicas, mais tentativa de empreender numa clínica alugada, já com toda a estrutura, é R$ 700 de consultório, já todo equipado, água, energia elétrica. Aqui nós colocamos algumas despesas que fazem parte dessa estrutura dela, seria a previdência privada, seguro de vida e seguro contra acidentes, seguro profissional, e que dá aproximadamente um total de custos fixos de 1.220. O faturamento mensal dela, atualmente é um pouco, se for ver para as possibilidades que existem, é um pouco pequeno, né? R$ 6.000 aproximadamente, com os valores que ela passou para a gente. Ela, na clínica própria, ela emite recibos quando solicitado pelos pacientes, mas isso é algo que ela não tem costume de fazer, até porque ela comentou que tem toda essa dificuldade, né? Ela ainda não tem um suporte dessa área da contabilidade, ela ainda está começando a estruturar, começando a entender a parte financeira, começando a se familiarizar com quais vão ser as necessidades que ela vão ter e começando a estruturar mesmo o negócio. Nós fizemos um cálculo aproximado aqui do Carnê-Leão e do imposto de renda anual dela, que está em aproximadamente R$ 5.054,36. Carnê-Leão, já deduzindo as despesas, daria aproximadamente R$ 421. Aqui um pouco sobre a área de marketing e posicionamento da profissional. É, a gente pode ver que ela já tem uma presença, ela pediu para não divulgar aqui o link ou colocar alguma foto, mas ela tem uma boa presença, ela faz bastante postagens, né, principalmente relacionada aos cursos que ela faz, a localização da clínica e os procedimentos que ela oferta, né? Aqui um pouco sobre os desafios atuais e a visão que ela tem para o futuro. Então, dos desafios que ela tem e citou para a gente, desafios que nós identificamos, primeiro seria a dependência financeira das clínicas terceirizadas, porque como ela está nessa fase de conseguir obter clientes ainda, de ser reconhecida na praça, ser reconhecida na cidade, ela depende de estar prestando serviço para essas clínicas, até mesmo para ganhar experiência. Então, essa é um dos desafios atuais. Outro ponto é a estabilidade do fluxo que ela tem, porque do fluxo de caixa, porque ela não tem uma quantidade exata ali de pacientes. E isso deu para perceber que é uma dificuldade que, ao decorrer da carreira, né, às vezes o dentista pode enfrentar, mas é algo que é mais forte, principalmente nesse começo, né? Então, a estabilidade de clientes, a mudança que tem de ticket de uma clínica que ela presta serviço para outra é algo que é bastante relevante. Então, o tipo de procedimento que vai ser ofertado, então isso tudo tem impacto no fluxo de caixa atual dela. A construção da clientela. Outro risco que ela comentou, que a gente achou interessante de colocar aqui, é que nos consultórios onde ela presta o serviço e que tem um atendimento com convênio, existe um risco de glosa nos atendimentos, porque, pelo que ela comentou, tem que ser muito bem informado, né, para o convênio. Então, todas as informações têm que estar muito bem repassadas, os relatórios têm que estar de acordo, as imagens têm que estar bem visíveis, e qualquer dificuldade ou qualquer problema que tiver nesse envio ou no recebimento dessas informações, pode ter a glosa pelo convênio. Então, esse é um risco que ela enfrenta atualmente também. E outra dificuldade é a conciliação da prestação de serviço com o atendimento na clínica própria. E os pontos que foram identificados: crescimento de carteira particular, onde ela focaria mais em prestar o serviço na clínica particular, à medida que ela fosse captando clientes nessas clínicas terceirizadas, fortalecimento da marca profissional, futura atuação no consultório próprio, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que tem um retorno assim muito bom para ela. E da parte dela, o objetivo futuro dela é ter uma atuação exclusiva no consultório. Então, o que ela pretende para o futuro dela é atuar no consultório próprio, realmente empreender e ir se desenvolvendo em técnica. E ela tem um olhar
um pouco mais voltado para odontologia que traz um pouco mais de valor no serviço, né? Então, algo que foi muito comentado por ela é que, por exemplo, nas clínicas terceirizadas, na clínica onde ela presta serviço, né? Às vezes o atendimento ele é feito, às vezes por um custo menor, mas a custo de utilizar um material com menor qualidade, um procedimento que vai ser feito com a mesma técnica, mas os materiais utilizados, o ambiente, tudo isso não vai ter a melhor qualidade. Então, o objetivo dela é oferecer o melhor serviço com a melhor qualidade possível. Aqui, falando um pouco das fraquezas, das forças e oportunidades, que eu já comentei um pouco no slide anterior. Então, o que que nós fizemos com essa informação que ela nos passou? Ela detalhou para a gente, lógico que por alto, assim, não entregou documentação, foi mais por conversas, sobre os custos que ela tinha para cada procedimento, sobre o valor que ela recebia sobre cada procedimento, e aí, por meio de algumas médias, por meio de algumas pressuposições que nós tivemos que utilizar aqui, nós pensamos em fazer um cenário projetado para ela, por exemplo, no início de 2027, se ela tivesse a decisão de entrar de cabeça no empreendimento e iniciasse realmente a atividade exclusivamente no consultório próprio. Então, a gente chegou aqui num valor aproximado de investimento inicial de 120 mil para estruturar um consultório. Aqui, no caso, ela iria alugar um espaço e imobiliar, adquirir alguns equipamentos. E, então, esse capital social de 120 mil, um financiamento. E aqui nós procuramos as linhas de crédito que são voltadas para profissionais liberais, profissionais da área da odontologia. Então, nós achamos aí empréstimos, aqui foi considerado 90 mil, com a taxa de 18,5% ao ano, mais ou menos, prazo de 18 meses, com 3 meses de carência. O que nós vimos é que, em geral, é possível conseguir prazos mais longos que esse, e carência também um pouco mais longa, mas foi o que foi colocado aqui para a gente conseguir visualizar isso num ano, né? Porque se estendesse bastante o prazo, ou a carência, ficaria um pouco mais difícil de validar, de ver, né, a depreciação ao decorrer aqui da DRE e da DFC. Então, foi considerada a depreciação de 10% ao ano, e os custos fixos mensais de aproximadamente R$ 9.385. O faturamento médio, de acordo com o que ela passou para a gente, ficou por volta de. Vai ter aqui, logicamente, oscilações, que a gente tentou projetar meses melhores e meses piores, mas ficou aproximadamente R$ 24 mil ao longo do ano que a gente projetou. Então, aqui nós fizemos a DRE e a DFC de todo esse exercício, né, de todo esse ano, que aqui supostamente seria 2027. Desculpa. E aí a gente consegue ver que aconteceu uma. No início da atividade, nos primeiros meses, seria um pouco mais complicado para ela, porque ela teria uma despesa administrativa, que aqui está relacionado ao aluguel, aos custos fixos, talvez uma pessoa aqui que foi considerada para ajudar ela, recebendo um salário mínimo, então o gasto com os encargos. Então, isso foi tudo isso aqui foi considerado para realmente mostrar um cenário desafiador. É lógico que aqui ela poderia ter feito, pode ser feito, no caso, né, algumas alterações, algo, por exemplo, essa funcionária no início da operação talvez não seria necessário, mas aqui a gente quis colocar ao longo de todo o ano para que ficasse um cenário desafiador e para mostrar também que, mesmo com esse cenário desafiador, a gente vai ver aqui lá na frente que no final do primeiro ano tudo se resolve. Então, basicamente, a DRE dela, receita bruta, aqui, igual eu comentei, por volta de R$ 24 mil, uma média de R$ 24 mil mensais, com altos e baixos aqui, que foi considerado. Descontos, nós consideramos descontos para pagamentos à vista. Custos de serviços prestados, ficou aí aproximado R$ 3.500, uma média, né? E aí variando de acordo com a receita bruta de cada mês. Despesas administrativas, igual eu já comentei, gastos fixos, gasto com aluguel, os encargos também foram considerados da funcionária, no caso, as despesas e os encargos foram considerados nas despesas administrativas também, e o lucro operacional.
e a questão do Simples Nacional também. Então, aqui a gente consegue ver que, ao decorrer do tempo, ela consegue ter essa evolução, na questão do lucro. E é algo que é possível validar também na DFC, que o fluxo de caixa dela, no início da operação, ele vai ser um pouco apertado, só que ao decorrer das movimentações que vão acontecendo, os pagamentos que vão sendo recebidos, ela consegue terminar o final desse ano com uma quantidade maior de disponibilidades e consegue já ter uma estabilidade financeira um pouco maior. Ô, Caio, Então, aqui são. falta só um minuto, tá bom? Por favor. Ok, tá no final já. Ok. Então, o faturamento bruto, isso que eu já comentei, a média foi de 24 mil mensal, faturamento bruto 285 mil, despesas operacionais 128 mil aproximadamente, descontos concedidos em todos os 12 meses, R$ 7.600, despesas financeiras, que aqui vão tá os juros, né, pagos sobre o financiamento. Custos de serviços prestados, R$ 56.000, e o imposto do Simples Nacional, decorrer de todo o ano, considerando o aumento da alíquota efetiva, de acordo com que a receita bruta vai aumentando ao decorrer dos meses, R$ 21.000. Ela teria, nesse cenário projetado, um lucro líquido anual de 61 mil. Aqui a gente colocou alguns gráficos para exemplificar um pouco sobre a questão das receitas, das despesas, mais os gastos com os tributos, e do lucro líquido, onde a gente consegue ver essa variação. E a evolução patrimonial com as receitas e o lucro líquido também. Aqui são alguns indicadores financeiros, que é em relação ao endividamento geral em todo o período, que deu de 33,21%, que indica a proporção dos ativos financiados por capital de terceiros, a liquidez corrente, que deu R$ 2,49 para cada R$ 2,49 de ativo circulante para cada R$ 1 do passivo circulante. Então, liquidez corrente e liquidez seca, que não alterou tanto porque ela não tem poucos estoques, né? E um payback do investimento de 9 meses. Então, aqui só alguns indicadores sobre a estrutura de capital dela, que aí seria o capital circulante líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Aqui a gente consegue ver que no início do empreendimento, o capital circulante líquido dela iniciaria negativo, né? Pelo fato dela ter obtido um financiamento e dele representar grande parte dos recursos que ela tem disponível que ela utilizou para realizar o investimento. Só que à medida do tempo a gente consegue ver que vai se alterando, né? O capital circulante líquido dela começa a ficar positivo, o saldo de tesouraria também começaria a ficar positivo. Aqui um comparativo rápido entre os dois cenários desse acumulado do primeiro ano. É, na de vermelho, nessa área de vermelho, mostra o patrimônio acumulado no cenário atual, onde ela continuaria fazendo aquilo que ela já faz, empreendendo parcialmente, né, utilizando parte do tempo no empreendimento dela e prestando serviço nas duas clínicas, e a área de verde mostra se ela fizesse essa alteração para o cenário que nós projetamos. Então, no final do primeiro ano, a diferença seria positivo para o cenário projetado em R$ 438, aqui considerando o lucro e o investimento. Então, um crescimento aproximado de 10,72% em relação ao cenário atual dela, o que mostra que esse cenário que nós projetamos, mesmo sendo desafiador, traz para ela benefícios futuros e que mostra também a viabilidade de empreender no consultório próprio. Lógico que mantendo uma cautela e um planejamento financeiro elevado e rigoroso, principalmente nos primeiros meses, onde o capital circulante líquido e o saldo de tesouraria vão começar um pouco mais apertados. Só que aí, com o passar dos anos, no final do primeiro ano, ela consegue, passar do tempo, né? No final do primeiro ano, ela já vai ter uma estabilidade um pouco maior. Então é isso. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Tudo bem. O tempo é um caso sério, né? Tem que administrar bem isso. Eu já fico aí o pedido para os outros grupos. Na hora da apresentação, números pode ser abreviado, tá bom, pessoal?
porque na hora que projeta, a pessoa percebe o número rápido, mais rápido que o som, né? Fica aí só essa observação, mas no mais está muito bom. Professor Rodrigo, quer comentar algo? Glaucia, fique à vontade. Na verdade, falando como profissional, o que eu vejo, primeiro, o trabalho do Caio trouxe realmente uma realidade que os profissionais, 95% vivem no início da profissão, um tipo de trabalho, né, que não tem as garantias de um CLT, né, um profissional que ele está à mercê de clínicas odontológicas, né, de terceiros, e às vezes tem até um subemprego, é muito frequente o subemprego, né? Então, a realidade dessa dentista talvez seja até um pouco melhor, até por ela não estar talvez em Belo Horizonte. Se fosse Belo Horizonte, seria uma realidade talvez até pior, visto que vários profissionais, até no início da profissão, acabam deixando, né, de atender por causa dessas dificuldades financeiras que são muito frequentes, porque essa questão técnica, né, da nossa área, ela é muito valorizada pelo profissional, mas a parte de gestão, né, financeira, ela não é. Então, isso que o Caio mostrou para um profissional recém-formado realmente os números fazem, né, embolam a cabeça, né, e falam realmente onde que eu vou conseguir ganhar dinheiro aqui, né? E eu entendo que esse tipo de análise financeira, né, que o contador pode trazer para o profissional, com certeza agrega muito para ele pensar em qual caminho seguir, porque, por exemplo, né, hoje ela é uma pessoa física só, né, ela não é uma pessoa jurídica, mas pode ser que ela crescendo, ela teria que pensar nessa mudança ali do sistema de tributação, né, e que isso vai significar ali o lucro que ela vai ter no final, né, e hoje ela só nega, né, por quê? Porque ela é o que ela consegue trabalhar, então pensa nisso, né, então acaba que os impostos, entre aspas, devidos, não estão sendo recolhidos, porque ela tem até mesmo déficit de apoio de um contador, de uma pessoa, para poder ajudá-la a pensar melhor. Então, o que eu estou vendo desse cenário que você trouxe, Cá, é o padrão de um dentista clínico recém-formado, né, e que ele passa por essas dificuldades, né, que você colocou. Tudo bem. Passamos para Glaucia, quer fazer algum comentário? Só complementando o que o Rodrigo falou, Caio, é exatamente essa realidade, sim, tá? Totalmente. Isso chega no nosso escritório sempre. A única coisa que eu quero fazer foi uma excelente apresentação, mas no final eu ainda fiquei na dúvida, Caio. Você apresentou para ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica no final? No Você final fez os seria uma dois pessoa jurídica. cenários? Jurídica? Não, o cenário atual ela é PF Uhum. e o cenário projetado, que foi o que nós pressupomos, ela era uma pessoa, seria em PJ, né? Tá. Aí você aplicou o Simples Nacional para ela, você viu mais vantajoso. E ela estava no Sim, anexo 5 ou 3 do Simples na sua conta aí. ela é do anexo simples, por conta da atividade que ela presta, só que ela se enquadra no anexo 3. Justamente foi por esse motivo que eu tive que colocar uma funcionária, simular, né, uma funcionária para ter essa despesa, que se encaixaria no fator R, né? Aí por esse motivo eu fiz essa alteração. É por isso que vai depender muito e demandaria uma conversa um pouco mais extensa com ela, né, para entender quais são os objetivos, porque nesse cenário a gente teve que colocar dessa forma, mas talvez existam melhores formas, né? Mas é isso mesmo, é partindo por aí. Pessoa física versus pessoa jurídica, qual o melhor cenário atual e o projetado. Exatamente. É isso aí. Tudo bem. Obrigado, Kai. Realmente uma excelente apresentação. Pena os minutos, né, que a gente tem que ficar comprimido. Daria tempo Desculpa. para fazer uma extensão aí bem maior, né, de tempo. Mas muito bom. Obrigado aí. Resolva bem o seu problema lá elétrico lá, né? Pessoal, vamos lá. Qual o próximo grupo que queira apresentar? Eu não agendei, né? Ficar à vontade. Grupo 11, seguindo a ordem. Gabriel. Estamos aqui, professor. Oh, pois não. Simone, quer Oi, compartilhar? tudo bem? Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. Tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite.
Vocês estão podendo visualizar? Sim, sim, João. Sim. Bom, boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá ótimo. Bom, o nosso grupo ele é formado pelo Gabriel Pitassi, pelo João Paulo Alvim, pela Tatiele Rodrigues e por mim, Simone Fontan. E nós tratamos, nesse semestre, da clínica Respirar, que é uma clínica localizada em Arapi... Nossa, travou a língua. Arapiraca. Arapiraca. É uma clínica em que a médica ela é especializada em pneumologia, imunologia e alergologia, e ela é formada como uma limitada. É só ela como médica e o filho como sócio administrador. Eles têm um capital social de R$60 mil, 50% para cada um. Tá? Eles têm uma peculiaridade que para a gente aqui em São Paulo é diferente. O que acontece? A médica, ela não trabalha com convênio, ela não recebe pagamentos com cartão e ela não atende o SUS, ela recebe só em dinheiro ou Pix. E isso vai influenciar em todo o nosso trabalho, em toda a nossa análise, porque para obter crédito, financiamento e fazer qualquer projeção em cima disso, é muito difícil, tá? Além disso, nós temos outros desafios na área contábil. Por exemplo, o recebimento de documento que é essencial para fazer escrituração contábil, escrituração fiscal. Além disso, nós verificamos que a empresa ela não tem retirada prolabore para médica, tá? E também nós verificamos que existe uma confusão patrimonial das despesas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, tudo isso é um desafio, não só da parte contábil, mas também para a gente fazer qualquer verificação de obtenção de financiamento, tá? Hoje, a clínica, ela tem uma recepcionista, um motorista, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. E além das consultas que é feito só pela médica, o filho não é médico, ele é sócio administrador, além disso, a clínica ela oferece alguns exames complementares e ela oferece serviço de vacinas, tá? Só lembrando, a região é uma região que 63% da população é classe E e D, tá? E como só existe uma médica, onde que dá para crescer, onde dá para ganhar mais dinheiro? Considerando que toda a agenda dela seja 100% ocupada, tem uma hora que você chega no limite, não dá mais para crescer o faturamento em cima do trabalho da médica. Onde que nós verificamos a possibilidade de crescimento de faturamento? Na aplicação de vacinas. Só que na região já existem dois concorrentes que fazem esse mesmo serviço, que é a Clivacin e a Previmune. Lembrando que a quantidade de população que recorre a esse serviço é a população A, B e a C crescente. Mas a C ela só vai usar ela só vai usar esse serviço quando você está com uma economia mais estável. Senão se você está numa economia mais difícil, uma economia mais apertada, a classe C acaba não recorrendo a isso. E o serviço de vacinação pela classe C, ele é utilizado para aquele tipo de vacina que não é oferecido pelo SUS, tá? Ou que é oferecido, mas é oferecido para determinada classe etária. Então, o que nós estudamos? Dá para crescer na parte de vacina, tá? E dá para crescer... João, deixa eu só voltar uma tela para trás. Mais uma, aqui, na parte estratégica. Nós pensamos em duas coisas para aumentar o faturamento da clínica. Primeiro, a infusão de medicamentos. Por que a infusão de medicamentos? Porque eles não têm que investir absolutamente nenhum centavo em cima disso, tá? Eles já têm essa estrutura para aplicação de vacina. Então, eles abrindo a infusão de medicamentos, tá? Eles só têm que controlar a agenda das enfermeiras e o espaço físico. Eles não têm que aumentar o espaço físico, não têm que comprar mais nenhuma estrutura, absolutamente nada nesse sentido, tá? E na parte de vacina, que eles já oferecem, aonde que eles vão crescer? Eles vão crescer no serviço de home care.
E aí que eles vão concorrer com a Clivacin e a Previmune, tá? Para que eles façam isso, o que é necessário? Eles teriam que comprar alguns equipamentos e, em princípio, nós fizemos 2 cenários. Nós fizemos um cenário comprando equipamentos e comprando um carro para fazer esse serviço, e aí depois nós descobrimos que nós não conseguíamos atingir essa meta, porque como a empresa ela tem uma situação limitada na possibilidade de financiamento, nós tivemos que necessariamente tirar a aquisição do carro, comprar só o material necessário para poder levar e trazer as vacinas, tá? E fazer o financiamento sem ter que recorrer a nenhum centavo do bolso dos sócios, tá? Fizemos uma verificação de gastos comprando o carro, dava 96.600. Depois que fizemos todas as verificações, nós vamos passar por isso ainda, das possibilidades de financiamento, nós verificamos que a prestação, ela seria maior do que o lucro que eles teriam se eles fizessem a aplicação de vacinas, considerando, na hora que nós fizemos o projeto de aplicação de vacina, nós levamos em consideração o pior cenário possível, tá? E aí nós retiramos o carro e colocamos a utilização do carro dos sócios. Por quê? Porque ele já tem um motorista, os 2 sócios têm carro, então o custo de oportunidade aí seria, bom, nós vamos gastar mais o carro do sócio, mas vamos fazer uma alavancagem do negócio dentro de uma situação possível de ser realizada, sem endividar os sócios. E aí a aquisição dos materiais ficavam em 27 mil, tá? Com prestações mensais de R$ 1.009. Pode passar mais um, João, por favor. Os créditos possíveis que existem lá na região de Alagoas. Nós temos o BNDES, só que isso foi excluído de cara. Por quê? Porque o BNDES, ele requer o atendimento do SUS, e essa médica não atende o SUS. Tá? Além disso, o financiamento direto pelo BNDES, tá, exige um investimento mínimo de 20 milhões. Não é o caso, não se aplica, foi excluído desde o começo o BNDES. Nós também temos as cooperativas de crédito, tá? Todas as cooperativas de crédito, elas exigem integralização de cotas, tá? E aí você vai verificar cada uma das cooperativas, normalmente você pode entrar com um mínimo de R$50. E há um risco, claro que essa integralização de cotas vai depender da administração dessas cooperativas, mas ela não foi interessante em comparação com o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, ele tem uma linha de crédito especialmente para a saúde, e aí tem um detalhe muito interessante, que para a empresa que tem a participação de mulher maior que 40%, ele financia até 100% do investimento. E aí, claro, né, retirando o carro, só a compra dos equipamentos necessários para levar e trazer vacina, para aplicação de vacina. Eu esqueci de mencionar também compra de impressora, compra de sistema de software para você controlar a aplicação da vacina, assinatura, tudo isso foi computado para fazer o serviço de home care. E o Banco do Nordeste, ele financia tudo isso, tá? Financia 100%, tendo em vista que uma das sócias é mulher. O Pronamp, ele é feito pela Caixa, pelo Banco do Brasil, e ele é vinculado Selic mais 100% ao ano, só que o prazo dele é menor, é de 48 meses. E na hora que nós fizemos as contas, o que teria que pagar por mês seria maior do que o lucro que eles teriam na aplicação das vacinas, lembrando que nós estamos considerando o pior cenário, tá? Lembrando assim, eu tenho 2 concorrentes na região, a minha população é uma população que majoritariamente é uma população C, é uma população D e E. Tá? Então, o Pronamp também foi excluído. João, passa mais um, por favor. Aqui a comparação. Eu só vou fazer um comentário que lá na parte de financiamento, tem gente que fala assim, tem parceria público-privada. Parceria público-privada não é financiamento. Parceria público-privada é um contrato entre empresa e o Estado, e atende necessariamente a uma parte do SUS,
primeiro, que a sócia não atende SUS, e segundo, que um contrato de parceria público-privada, você está sujeito ao governo pagar os valores em época certa, e isso é muito complicado em período em que o governo tem problemas orçamentários. Então, assim, isso nem de longe foi considerado, pelos dois motivos: a médica não atende o SUS, e é um risco muito grande para você investir dinheiro dessa forma. Tá? Resumindo, nós optamos pelo financiamento pelo Banco do Nordeste. João, passa mais um, por favor. Aí nós fizemos um plano de ação, nós consideramos aqui 5 dias entre levantar documento. Como sócios, eles não têm... A parte contábil é uma parte que precisa ser toda organizada ainda. E eles não têm nenhum interesse em abrir o bolso para investir alguma coisa. Então, assim, seria só um aval que eles poderiam dar de crédito, tá? Para reunir tudo isso, 5 dias para reunir, apresenta para o banco, aí tem que esperar o banco liberar o dinheiro, e aí depois a aquisição dos bens, 30 dias, implantação do software 10 dias, o lançamento do produto feito em 7 dias, e já quando você compra o software, a gente já entra com o marketing para fazer assim, a apresentação para o mercado local do serviço home care. Passa mais um, João, por favor. Aqui, a parte das vacinas. É isso que eu queria explicar com mais detalhes para ver como que é difícil trabalhar com essa área. Existem vacinas, quando você vai fazer pesquisa, existem, acho que são 6 laboratórios que vendem vacinas, tá? E, claro, não é que nem você fazer a verificação de pesquisa de vamos comprar um arroz Camil tipo A e vamos ver quanto cada mercado cobra. Não, vacina não é assim. Então, você tem que fazer pesquisa por inteligência artificial para mais ou menos achar qual é o preço e ver o ticket médio. Só que mesmo assim, fazendo pesquisa, a gente descobriu que tem vacina que o preço que você compra é maior do que o preço médio praticado, porque, claro, tem gente que compra em grande escala e pode aplicar um valor menor. E aí, lembrando, essa nossa clínica, ela tem 2 concorrentes. Quando nós fizemos essa projeção de gastos, a gente já levou em consideração que tem 3 vacinas que o preço que você compra é maior do que o preço que você pode cobrar se o seu cliente for classe C. Tá? Então, o que a gente fez? Bom, essas vacinas dão mais dinheiro, essa vacina vai me dar prejuízo, tudo isso está calculado e está dentro desses 51 mil aí. O valor para aquisição dessas vacinas, média 49, venda 51, margem bruta 2 mil. Isso está dentro daquele valor que dá para pagar sem a compra do carro, fazendo em 84 meses. Ou seja, no final das contas, você vai pagar um empréstimo maior, mas como está diluído no tempo, a sua parcela vai ser menor e dá para alavancar o negócio, sem que os sócios tenham que abrir a carteira em nenhum centavo, entrem no mercado, comecem a captar clientes dos concorrentes, tá? E abram um serviço de home care na região. Passa mais um, por favor. Aqui o resuminho do que eu tinha falado, né? O projeto escolhido foi o de 27 mil, com o material indispensável para o exercício do serviço, que são as maletas, a caixa, o tablet, impressora, a internet móvel, software e assinatura digital. Nós verificamos que o ROI é de 111,30, o payback é de 12 meses e 11 dias, e o TIR de 96%. E o custo de oportunidade, é claro, gastar o automóvel dos sócios. Não tem como. Para não abrir a carteira, vai ter que fazer isso. Mais um, João, por favor. Aí, o ciclo operacional. Gente, não tem como. Eles recebem todas as consultas da médica é com pagamento ou Pix. Ela não sabe nem o que é cartão, isso não existe, tá? Então, assim, vacina, ela compra à vista, faz um estoque pequeno, observando prazo de validade, o que dá para comprar, porque, assim, isso não é que nem comprar arroz, eu quero 1, 2 quilos, existe um lote que é vendido. Ela observa exatamente o que dá para comprar, paga à vista e administra dessa forma. E na medida em que você vai fazer o serviço de home care e que isso
nós esperamos que isso aumente, isso vai ter que ser controlado e muito provavelmente ela vai ter que abrir para começar a receber com cartão para poder negociar a compra das vacinas, entendeu? Se ela não quiser abrir o dinheiro dela próprio para fazer um estoque necessário de vacinas, entendeu? Então, muito provavelmente ela vai ter que abrir pelo menos um pagamento com cartão para poder negociar a compra das vacinas, tá? Então, tanto o ciclo econômico quanto o ciclo financeiro, tudo, pagamento à vista, compra à vista e o ciclo operacional da mesma forma. Mais um, João, aí eu acho que já é com você. Lembrando que já estamos aí com limite, hein? Já está perto, já. Não, eu só vou comentar rapidamente Ok. da gestão tributária, então. É que, na verdade, assim, ela era enquadrada no Simples Nacional e aí teve uma virada de chave, né? Foi o pulo do gato que a gente propôs a mudança do regime tributário, que aí ela passou do Simples Nacional para o lucro presumido e pôde utilizar justamente os benefícios legais da equiparação hospitalar, né? Reduzindo o percentual de presunção, ou seja, a base de cálculo sobre a qual as alíquotas vão incidir, né? No caso do IRPJ, de 32% foi para 8% no faturamento, e no CSL a redução chegou a 12%, né? De 32% para 12%. Só que aí teve a contrapartida, a questão do INSS, né? Que aí aumentou realmente um pouco, mas essa equiparação vale a pena, contrabalanceando o benefício que foi gerado o lucro presumido, valeu a pena em relação ao aumento do INSS. A Simone já tinha exposto, né, os empregados, né, que eram motorista, recepcionista, técnico de farmácia, enfermeiro, sócio administrador. E assim, essa questão também dos desafios contábeis, né, identificados, né, porque realmente documentos essenciais como escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal não foram encaminhados para a contabilidade, ou seja, a empresa está bem irregular nesse aspecto. A questão também da retirada do Prolabore também, não tem retirada regular. E a questão da confusão patrimonial, né? A questão que pode, inclusive, gerar uma desconsideração da personalidade jurídica, né? Para quem é advogado, chama bastante atenção. E a questão da equiparação hospitalar tem um impacto muito grande na base de cálculo, porque com a equiparação, justamente por aquela redução lá da base de cálculo, a gente conseguiu uma economia anual conquistada de 61.864,47, né? E isso aí foi realmente o divisor de águas, né? A mudança do Simples Nacional para o Simples Nacional ficava sufocando, né, a empresa, né? Porque ela tinha pouca margem bruta, né? As vacinas custavam muito e a margem bruta era pequena. E aí a empresa ela ficava naquela condição de ficar sempre no fator R ali, abaixo ou acima de 28%, né? Então, assim, esse foi o pulo do gato principal em relação ao aspecto tributário que a empresa encaminhou. Agora, tem a questão da reforma tributária, né? Que o novo modelo de IVA dual vai ter um impacto em relação aos tributos que no caso são indiretos, né? Porque com o fim do PIS, COFINS cumulativo, né? E aí a clínica ela poderá ser enquadrada no regime favorecido com 60% de redução nas alíquotas padrões de CBS e do IBS, né? Porque atualmente, como é que é? Antes da reforma tributária, ela recolhe pelo regime cumulativo, né? E aí tem até essa questão também, com a reforma tributária, o regime vai ser regime não cumulativo pleno, né? Em relação a esses tributos, né? E aí, além da redução de 60% nas alíquotas padrões de CBS e IBS, do, vai ter essa questão justamente do fim do PIS e do COFINS, mantendo o benefício que ele já tinha conquistado com o lucro presumido do imposto de renda de pessoas jurídicas e CSL, ou seja, a repercussão vai ser nas duas esferas, tanto nos tributos diretos quanto nos indiretos. E aí a gente traz aqui a questão que a Simone já tinha comentado, né? A garantia de alíquota reduzida para o setor de saúde, né? Que é 60%.
o impacto no fluxo de crédito, né? Inclusive, é assim, com a cumulatividade, não cumulatividade plena, a empresa ela vai conseguir justamente porque hoje em dia ela não tem margem, né, bruta, né? Ela não consegue, os custos da vacina ela não consegue correr atrás, né? E aí, com a reforma tributária, a empresa ela vai conseguir correr atrás desse custo, e justamente pela não cumulatividade plena, entendeu? E aí vai ter esse alívio um pouco do fluxo de caixa também, entendeu? E aí a preservação integral do ganho de equiparação, né? Manter tanto o que já foi conquistado quanto os ganhos que vão advir com a reforma tributária. Tanto sobre os tributos incidentes sobre consumo, quanto sobre os tributos diretos, no caso, de apuração direta, né? Imposto de renda, contribuição social. E aí, por fim, a gente traçou algumas recomendações, né? Que é justamente manter o que foi conquistado, que foi a manutenção do lucro presumido, principalmente a questão da equiparação hospitalar, que não tem modificação atualmente, e melhorar também os mecanismos, né, de documentação contábil, a questão da separação patrimonial, a retirada por Lamora, que já foi mencionada, e ficar monitorando a reforma tributária, né, para ver se realmente existe até uma necessidade de modificar o planejamento tributário da empresa. Mas, a princípio, num cenário de projeção, foi o que a gente vislumbrou. Essa questão dos 60% e a questão do PIS e COFINS de poder é, justamente implementar a não cumulatividade plena, entendeu? É isso. Tudo bem. Isso, pessoal. Vamos reagir, né? Muito bom. Simone, João Paulo, Grupo 11. Grandes proposições vocês apresentaram, né? Vamos ver os comentários. O que é que você achou, Rodrigo, das proposições aí? Você acha factível? Acha que estão no caminho certo? Não pensando na parte tributária, que não é muito a minha, mas pensando numa forma mais prática, o que é interessante isso foi colocado, a pessoa não ter parcelamentos, né? Hoje em dia isso não é a realidade de uma clínica odontológica médica, né? A gente sabe que as pessoas hoje compram em parcelas, né? Eu hoje tenho cerca de 70% das minhas vendas parceladas, né? E geralmente parcelamentos maiores, né? As pessoas estão demandando isso. E infelizmente para a gente, né? A gente parcela e acaba absorvendo isso aí, porque o fluxo de caixa vai lá embaixo, né? A gente não consegue manter um bom fluxo de caixa e também na questão tributária, né? Porque a gente acaba recolhendo os impostos ali na emissão da nota e sobra para a gente ali para ter um lucro somente depois lá da sétima parcela, né? Bem lá na frente. Então, essa realidade dessa clínica, ela hoje é positiva nesse sentido, mas se ela entrar dentro desse esquema de um parcelamento, vai ter que repensar aí essas questões, né? Eu entendo que isso vai mudar um pouco do fluxo atual que eles têm, né? Fora também essa margem que foi colocada, né? Não considerou tanto a questão de perdas, né? Eu acho que tem que se considerar perdas né, que são realidade, né? Nessa área de trabalhar com produtos, com vencimentos muito rápidos, então isso também eu vejo como um problema. E agora, lógico que, sem dúvida, ali que eu vejo uma vantagem tributária grande, que é um desejo que eu tenho, a Glaucia sabe disso, é a questão da equiparação hospitalar, né? Isso, sem dúvida, traz uma vantagem muito importante para ela, né? Mas pensando num aspecto mais técnico, né, eu poderia fazer essas considerações. Isso é a Glaucia. Obrigado, Rodrigo. Glaucia? Sim. Eles foram bem, né, ali no foco principal, Rodrigo. Vamos falar, então, vou falar um pouquinho mais da tributária, o Rodrigo já falou um pouco da outra. João Paulo e Simone estudaram a equiparação hospitalar, né, levando em consideração todo o processo de uma equiparação. O injetável, ele é um procedimento que pode ser para a parte de equiparação hospitalar, né, levando em consideração isso, mas tem que ser tomado bastante cuidado em relação à equiparação hospitalar, porque ela tem outros requisitos também que eu não vi vocês colocando, vocês colocaram mais a parte tributária. Ela com uma redução significativa na base de cálculo do imposto de renda e contribuição, mas ao longo do tempo ali, essa questão da equiparação hospitalar, o Rodrigo até falou, é uma equiparação que é almejada para todo mundo,
mas ela é um auge de muita fiscalização. Não sei se vocês já avaliaram isso também, nesse sentido. Mas é um projeto bem arrojado em relação a isso. Eu iria também para a parte da equiparação hospitalar, mas considerando todo o critério da equiparação hospitalar, preenchendo os 3 requisitos aí básicos, que é a equiparação para uma clínica, principalmente a parte de vigilância sanitária, que eles precisam manter esse alvará em dia, né? Então, é um dos principais requisitos, mas realmente uma carga tributária com redução da base de cálculo, e João Paulo não vai entrar o imposto de renda, né? E a contribuição social na reforma, mas PIS e COFINS da cumulatividade, sim. Então, todo o material que ela compra poderá bater no lucro presumido e um futuro estudo aí de um lucro real, que aí, aqui para frente a gente começa a estudar também mais para as clínicas, um lucro real, né? Passando esse pressuposto que vai mexer na alíquota do PIS e da COFINS. Então, também pensando nisso aí no futuro, mas projeto bem aciado aí dos meninos, muito bem feito, um estudo muito bem feito da parte aí de vocês. E o que eu achei interessante, professor Luciano, foi ele ver, eles estavam buscando uma alternativa para aumentar a receita, já que ela não tinha uma produtividade vindo de outras pessoas, que vai chegando a um nível que ela não tem ninguém para trabalhar para ela, então ela precisa pensar em como aumentar. E aí a gente pensa em redução de custos ou aumento de precificação, né? Vocês foram para um lado de pensar numa outra maneira dela realmente ter um aumento da receita, que foi a parte de medicamentos que ela não tinha. Parabéns aí para vocês. E o mercado deles é bem complicado, né? Que atende bem o mercado lá do Nordeste, é bem, né, na faixa menor, né, de renda. Ou seja, são cenários que tem que pensar em várias possibilidades, né, Gáucio? Não é, Rodrigo? Muito. É, muito. Principalmente quando tem uma pessoa que é dedicada só e não tem as outras pessoas, aí acaba que a carga horária dela não consegue mais suprir os custos, né, que ela tem, a receita, e buscar alternativas, e já que ela tinha a parte de injetar, né, de vacina, mais que ninguém, vocês adaptaram ali para o procedimento também, não só de vacina, mas também da medicação, né, que vocês colocaram ali, não foram os pontos principais também, né, João Paulo? Sim, sim. Inclusive, em relação a essa questão do enquadramento da vigilância sanitária, a gente verificou até, a gente não chegou a mencionar, mas é o cuidado que tem em relação à prestação fora do estabelecimento, né? Porque essa clínica, ela pretende prestar vacinação de home care. E aí até esse cuidado que você colocou aqui da Receita Federal, né, do enquadramento, e da Anvisa, a gente verificou que em relação à prestação fora das dependências, né, no regime de home care, vai ter que ter realmente um cuidado maior mesmo, né? Transporte, né? Por ser uma prestação de fora do Sim. estabelecimento, né? É. E aí realmente vai ter que ter todo um planejamento para essa prestação, né? Sim. Cada equiparação, né? Hospitalar. Muito bem. Pessoal, nós temos ainda mais 3 grupos para apresentar e já percebo que não vai dar oportunidade. Tem algum problema aí da gente seguir com mais um grupo, deixando os outros 2 grupos para a semana que vem? Se tiver algum problema aí, alguém, grupo que não pode estar na semana que vem, te adianta para hoje. Pode começar? Pode apresentar? Por mim, tudo Christian. bem, professor. Gente, qual vai ser o grupo de agora? Não, nós estamos pensando no grupo 12, mas não sei se o grupo 12 poderia ser semana que vem e o grupo 13 apresenta agora, como vocês quiserem. O grupo 12 seria o próximo. A Cleidiana está presente, eu já vi, o Everton, o Francis está presente. Vocês querem apresentar? Professor, o grupo 13 também já está disponível. Tá. O grupo 12 também. Tá bem. Vamos seguir. Mas tem algum problema o grupo 13 apresentar semana que vem? Não, tem não. Tem não. Não? Tá bom. Não. Então, vamos apresentar o grupo 12 para ficar na sequência, por favor.
Vamos lá? Ediane, Everton, Francis. O Francis, Professor, inclusive, foi o primeiro a desculpa, só. entrar, né? Sim. Então vai ser o 13 e o 16 semana que vem, não é isso? O 13 e o 16 semana que vem, sim. Tá bom. Obrigada. Perfeito? Obrigado. É porque nós não podemos exigir dos nossos convidados ficarem aí a altas horas, né? Realmente não é justo. E está fora da programação. Então, pode assumir, por favor, já está projetando, né? Eu gostaria de pedir para alguém do grupo a controlar o tempo, tá? Para eu não ter que interromper e falar do tempo, por favor. Beleza. Vocês estão me escutando, gente? Sim, estamos. Beleza. Então, gente, boa noite a todos. Hoje a gente vai apresentar o resultado da nossa análise econômica, financeira e estratégica aplicada a um consultório odontológico, a Meireles Odontologia Limitada. O foco do nosso trabalho está na gestão de recebíveis, políticas de crédito, controle de perdas e avaliação de viabilidade para novos investimentos. Nós somos o grupo PCF12, composto pela Clidiane, pelo Everton, pelo Rodrigo, pela Vitória e por mim, Francis. Para direcionar o nosso estudo, traçamos 3 objetivos principais. O primeiro sendo o diagnóstico, que será analisar a saúde financeira atual da clínica e avaliar os gargalos operacionais internos. O segundo, risco e viabilidade, que será quantificar e avaliar a viabilidade econômica de investimentos em novas tecnologias. E, por fim, a otimização, que será propor soluções práticas imediatas de longo prazo para mitigar perdas e maximizar a rentabilidade. Para a gente contextualizar o modelo de negócio, a Meireles Odontologia está localizada em Santa Luzia, Minas Gerais, e atua no mercado desde maio de 2018. Legalmente está enquadrada como microempresa e opta pelo Simples Nacional desde a sua fundação. E ela opera com 2 consultórios próprios. O posicionamento estratégico é bem definido. A clínica atua exclusivamente com atendimento particular, adota um modelo de gestão familiar e segue uma filosofia conservadora em suas decisões financeiras. Quando mapeamos o perfil dos sócios, notamos que a prioridade absoluta é a sustentabilidade e o baixo risco operacional. Eles buscam estabilidade, renda familiar e formação patrimonial de longo prazo, evitando uma expansão agressiva ou qualquer tipo de endividamento. O investimento inicial para a abertura do negócio foi de aproximadamente 48 mil, um valor que foi recuperado em cerca de 1 ano e meio, 18 meses, e o que acaba validando a eficiência inicial do ponto de partida da empresa. Quando a gente analisa a operação, o capital humano atual é enxuto. É composto por apenas 2 dentistas e uma secretária. A infraestrutura física de atendimento é feita em um imóvel próprio com 2 consultórios. O portfólio de serviços está concentrado em 4 pilares geradores de receita: a ortodontia, implantodontia, endodontia e clínica geral. A concorrência na região de Santa Luzia é bastante intensa, né? Nas nossas pesquisas, identificamos cerca de 19 clínicas que disputam o mesmo público-alvo, formado principalmente por clientes das classes populares e intermediárias. E mesmo nesse cenário, a Meireles acaba se destacando por seus diferenciais: o atendimento humanizado, o alto índice de fidelização e uma reputação sólida na comunidade local. Como resultado, grande parte do seu crescimento ocorre de forma orgânica, impulsionada principalmente pelas recomendações e indicações dos próprios pacientes.
Entrando em um dos principais pontos fortes do modelo de negócio da clínica, a gente destaca a sua política de crédito e cobrança. Os recebimentos são realizados por meio de Pix, cartão de débito e de cartão de crédito parcelado. E para preservar a liquidez e garantir a previsibilidade do caixa, os sócios optam pela antecipação dos recebíveis das vendas parceladas. O resultado mais relevante dessa estratégia é a manutenção de inadimplência praticamente nula. E isso só é possível porque a clínica não trabalha com boletos, carnês ou qualquer modalidade de financiamento próprio. Dessa forma, o risco de crédito fica concentrado nas operadoras do cartão, reduzindo significativamente a exposição financeira do negócio e contribuindo para a estabilidade do fluxo de caixa. Com base na nossa análise dos controles da empresa, identificamos indicadores financeiros que evidenciam a capacidade de geração de resultado do negócio. Atualmente, a clínica apresenta um faturamento médio mensal de aproximadamente 30 mil e um ponto de equilíbrio que está estimado em cerca de 25 mil. Considerando esse cenário, a operação gera um lucro médio mensal de cerca de 7.500. Em termos anuais, os indicadores projetam um ROI de 187,5%, o que reflete uma elevada capacidade de rentabilização do capital empregado. Além disso, também um payback de aproximadamente 6,4 meses, o que também demonstra uma rápida geração de retorno e reforça a atratividade econômica do empreendimento. Além da rentabilidade da operação, o patrimônio imobiliário dos sócios registrou uma valorização expressiva. O imóvel 1, adquirido por 100 mil, hoje está avaliado em 250. O imóvel 2 passou de 11 para 60 mil. E quando a gente cruza esses dados de rentabilidade com o mercado financeiro tradicional, a gente apresenta que o retorno gerado pela clínica superou de forma consistente as aplicações em renda fixa, fundos imobiliários e franquias do mesmo setor. Isso mostrou que manter o capital alocado no próprio negócio foi uma decisão financeira altamente assertiva. Considerando o interesse dos sócios em modernizar a clínica sem ampliar a estrutura física, avaliamos a viabilidade econômica de dois investimentos. O primeiro é um scanner odontológico com um investimento estimado em 50 mil e um payback de aproximadamente 10 meses. O segundo é um aparelho de laser para clareamento, que exige um investimento de 10 mil e apresenta um payback estimado de 6,7 meses. Os resultados indicam que ambos os investimentos são financeiramente viáveis e podem contribuir para o aumento da eficiência operacional e da qualidade dos serviços prestados. E mesmo com todos esses resultados positivos, a gente identificou alguns pontos que merecem atenção. O principal deles é o impacto causado pelas faltas dos pacientes. Com uma taxa de absenteísmo de aproximadamente 30%, a clínica deixa de gerar uma receita estimada em 54 mil por ano. E, além disso, observamos algumas oportunidades de melhoria na gestão, como a implementação de indicadores financeiros acompanhados de forma sistemática, o fortalecimento das ações de marketing digital e a adoção de controles que permitem analisar a rentabilidade de cada procedimento individualmente. Esses ajustes podem contribuir para aumentar a eficiência operacional e o potencial crescimento do negócio. Para solucionar esses gargalos, estruturamos um plano de melhoria em 3 etapas. No curto prazo, a recomendação é a implementação de sistema automatizado de confirmação de consulta via WhatsApp.
focado em redução de faltas, além de um incentivo contínuo ao uso do Pix para minimizar as taxas operacionais do cartão. No médio prazo, propomos a estruturação do marketing digital, criando uma conta profissional no Instagram e otimizando o Google Meu Negócio. Já no longo prazo, a gente sugere a execução da compra planejada do scanner e do laser para consolidar a modernização. Do ponto de vista tributário, o enquadramento da clínica no sistema no Simples Nacional mostrou ser adequado ao seu porte. Proporciona uma simplificação das obrigações fiscais e redução da burocracia. Mas mesmo assim, a futura implementação da reforma tributária acaba merecendo sua atenção, devido às mudanças previstas com o IBS e a CBS, que vão impactar a carga tributária do setor de serviços. Diante desse cenário, a gente recomenda que a clínica mantenha um acompanhamento tributário contínuo em conjunto com sua contabilidade. Isso, claro, permitindo que avaliar os efeitos das mudanças e adotar medidas preventivas para reduzir possíveis impactos financeiros. Então, para concluir, a nossa análise mostrou que a Meireles Odontologia possui fundamentos financeiros consistentes, sustentados por uma gestão conservadora, baixo nível de risco e ausência de inadimplência. Ao longo do estudo, identificamos oportunidades de melhorias que não dependem da expansão da estrutura física, mas sim do aprimoramento dos processos internos, da gestão da informação e da adoção de ferramentas que vão aumentar a eficiência operacional. O principal aprendizado que tiramos desse projeto foi que ele evidenciou que o crescimento sustentável de uma empresa está diretamente relacionado à qualidade da gestão e à capacidade de tomar decisões baseadas em dados, muitas vezes gerando os resultados mais expressivos que investimentos em expansão física. E, professor, para ilustrar de forma visual e um pouco mais dinâmica os números do nosso diagnóstico, a gente consolidou tudo em um dashboard. A gente fez um dashboard para mostrar nossa memória de cálculo. Então, nesse painel principal, a gente evidencia a eficiência do capital investido pela empresa. O aporte inicial de 48 mil, financiado com 100% do capital próprio, que gerou um lucro acumulado deixa eu fechar aqui, de 135 mil ao longo dos 18 primeiros meses, que resultou num ROI total de 281,25%. Isso em 18 meses. O detalhamento dos imóveis mostra que a aquisição do imóvel 1 utilizou forte alavancagem financeira, com 90% do capital sendo de terceiros. Estrategicamente, a decisão foi acertada, já que o imóvel gera uma economia de cerca de 36 mil ao ano, um aluguel de 3 mil por mês e um payback patrimonial de 3,1 anos. Já na projeção de novos investimentos, os indicadores comprovam a atratividade das atualizações tecnológicas, sendo que o scanner odontológico apresentou, como apresentado no projeto, um payback de 10 meses e o aparelho de laser demonstra um retorno ainda mais acelerado de 6,6 meses, 6,7 meses. Então, e por fim, a gente fez um quadro de análise de sensibilidade da taxa de faltas. A taxa de 30%, a atual taxa, representa uma perda de 54 mil, e nossa simulação demonstra que a aplicação das nossas medidas corretivas, como o protocolo completo,
de confirmação ativa, tem potencial de reverter esse cenário e recuperar até 36 mil. No caso, reduzindo a taxa de absenteísmo para 10%. É isso. Gente, muito obrigado. Muito bom. Parabéns, né, pessoal? Nossa, chegar ao final de um estudo semestral é sempre muito gratificante, né? Embora desafiador para vocês todos. O que você achou, Rodrigo? Você acha que lá no seu tem também muitas absenteísmos, muitas faltas? É muito frequente, né? A gente faz essas confirmações. O Francis, assim, lógico que isso é uma coisa que é muito válido, né? Toda clínica tem que preocupar com isso. Existe hoje, inclusive, automações de softwares que a gente usa. Por exemplo, eu uso um software que ele já faz a confirmação das consultas. Você pode determinar quanto tempo antes, se você quiser fazer mais de uma vez. Então, isso é uma coisa que facilita, né? E hoje em dia a gente sabe que com essa questão de robotização também, né, através de IA, é uma coisa que se torna cada vez mais fácil, né? Então, eu acho que não é difícil tomar essa atitude, né? Agora, uma coisa que eu achei bem interessante, né, nos três grupos que apresentaram, eu achei bem legal essa visão estratégica que vocês estão tendo, né? De ver o negócio de uma forma mais estratégica, não só tributária, né? É óbvio que o tributário faz parte, mas às vezes não adianta pensar só no tributário, né? Tem que pensar em todos esses aspectos prévios aí, porque essas decisões aí que são tomadas pelo empresário, pelo dentista, pelo médico, né, que não deixa de ser um empresário, ela tem que ser baseada exatamente em cima desses números, né? E a gente normalmente não tem esses números para poder tomar as decisões. Então, em que momento comprar o equipamento, a forma de cobrança, né? Foi falada essa questão do Pix, transformar em cartão de crédito. Você falou sobre a questão da antecipação de cartão, é uma taxa absurdamente alta, né? Então, isso às vezes o seu lucro está ali, né? Então, está indo embora o lucro na antecipação do cartão de crédito. Então, são coisas que essa análise tributária ela tem né, que faz parte dessa análise que o contador pode fazer junto com o profissional, né? Também até mesmo a parte da precificação, eu acho que é uma coisa que ajuda muito, porque também isso para o dentista, para o médico, é uma coisa que também não é tão real, não é uma coisa que faz parte ali do dia a dia dele, então ele precisa desse tipo de orientação, né? E o regime tributário nem se fala, né? Essas decisões, a Glaucia, por exemplo, a gente faz reuniões todos os anos. Esse ano nós vamos fazer o modelo, vamos seguir no modelo do Simples, não vamos migrar. Lá na clínica eu trabalho, não sei se vocês chegaram a ter esse tipo de situação de uma forma híbrida, né, que é a pessoa jurídica e pessoa física. Eu tenho as duas formas de tributação na clínica, porque eu uso as vantagens da pessoa física do livro caixa, né, que eu consigo abater isso aí do meu imposto, e, por outro lado, também, quando ultrapassa ali o meu limite, eu já tenho a pessoa jurídica também que pode ser utilizada. Tem uma série de detalhes, né? A Glaucia, ela sempre está me trazendo essas informações, mas a gente, basicamente, tenta usar dessa forma essa questão da fiscal, né? Então, é uma coisa também que a contabilidade tem que ajudar, pode ajudar, né? E eu acho que tem esse papel. E só uma última coisa, né? É uma questão mais técnica, né? Até como uma dica, o scanner, né? Que está sendo indicado para comprar, ele é fundamental. Hoje em dia, uma clínica odontológica não pode viver mais sem um scanner, mas existem modelos de locação. Então, não teria necessidade de comprar o scanner, poderia fazer a locação e aí teria vantagem de não ter uma imobilização tão grande de capital, e também, né, de atualizar de uma forma mais fácil o equipamento, né, porque ele acaba se tornando obsoleto muito rápido. Então, às vezes, vai investir ali e daqui a um ano ele já não está servindo tão bem mais, e aí vender vai ter uma perda muito grande, né? Então, eu acho que isso é uma outra dica também. Mas achei super legal, gostei muito da apresentação, e acho que reforça essa visão estratégica aí do contador, né, para o dentista, para o médico. Acho que ela é fundamental. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Glaucia, você quer complementar? Quero, rapidinho. Excelente apresentação de todos os grupos, né?
Essa vivência é a vivência que eu tenho hoje dentro do escritório, com as clínicas, né? Com essa especialidade que eu tenho há mais de 20 anos. Me chamou um pouco a atenção em todos os grupos que não foi falado muito do capital de giro, como que essas empresas se mantêm hoje ativas, né? Então, o Rodrigo falou uma coisa que é muito importante, que o Francis falou, que ele antecipa bastante cartão. E o cartão, a taxa dele é muito alta. Então, o pessoal que não... As clínicas hoje que estão antecipando cartão, é porque ela é obrigada a dividir para o paciente para não perder o cliente ali no fechamento, né, Rodrigo? Aí parcela de 10, 12 vezes, mas acaba tendo que antecipar a uma taxa de 6, às vezes 7% aí de uma taxa alta de cartão, justamente porque para ela abrir essa margem para o cliente para fazer esse parcelamento, ele acaba perdendo um pouco da lucratividade dele. Então, isso é um risco, né, um pouco iminente aí em relação a isso, e o financeiro traz esses números e traz o poder de decisão. Eu estou, assim, muito feliz de saber que vocês estão pensando dessa forma de trazer o financeiro. Às vezes, o Rodrigo fala, a gente não tem tempo de estar dentro da empresa, porque o contador, ele está cuidando de algumas outras partes, mas o financeiro se complementa. Então, muitas vezes, a gente pede esses números para os profissionais, porque a contabilidade, ela tem uma área muito importante, mas o financeiro é aquilo que a gente falou, é o coração da empresa, ele começa ali. E às vezes a gente não tem esses números para poder trabalhar e ajudar. Então, o que os meninos estão fazendo aqui, pensando além da contabilidade, é o que é muito importante hoje. É o que a gente busca hoje nos profissionais da área contábil, trazer para além da parte tributária, que o Rodrigo fala, é tão importante quanto. O regime tributário, ele é tão importante quanto o financeiro. Mas, além disso, a gente precisa ter esses números. Então, os três apresentaram excelentes trabalhos, pensando não só no tributário, mas pensando em encontrar soluções para que a clínica possa ter um sucesso maior aí nesse empreendimento dela. E a odontologia, que foram dois citados, né? Vamos falar assim, a odontologia, que foram dois citados, ela é uma área crescente, ela vem crescendo muito, principalmente na tecnologia, então tem que prestar bastante atenção, igual o Rodrigo falou, em equipamentos que amanhã ele já não está mais sendo necessário e até já perdeu o processo dele. Eu vejo muito hoje os clientes lá comprando, fazendo investimentos e muitas vezes não são utilizados. Então, tentar realmente amadurecer isso, da forma, o momento certo de comprar e buscar outras alternativas, como o Rodrigo falou, que locação é uma das alternativas, sim, dentro da área odontológica, que o equipamento ele sofre muitas mudanças. Mas parabéns, eles estão, eu falo que profissionais, hoje que eu estou especializada nessa área, é difícil achar profissionais hoje da área contábil, especializados mesmo, e que queiram ir além da parte, né, de contabilidade, folha de pagamento, né, e regime. Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns mesmo. Aí, Rodrigo, futuros aí para a gente trabalhar com isso. É isso mesmo. Muito bom. Que bom. Foi uma satisfação estar com vocês dois hoje, viu? O Rodrigo e a Gláucia. Nossa, sem vocês, como é que seria a apresentação, né? Porque a apresentação deles, eles fazem isso com aquele olhar mesmo de estudante doido para assimilar, para mostrar o que já conseguiram fazer. Sabemos que fazer projeto não os cálculos exatos eles dependem de informações, né, Glaucia, da empresa, e nem sempre as informações são Não totais. chega. Então, eles têm que fazer disto uma fonte de dados dentro da conversa que foi obtida, e nem sempre esses dados são totalmente exatos. Mas o caminho que eles trilharam no desenvolvimento do projeto, dos 3 projetos, mostraram grandemente que eles sabem a importância de entender financeiramente a empresa, de que as finanças não são isoladas, né? Depende da operação e vice-versa, mas, sobretudo, também do pensar do amanhã, porque a contabilidade fica muito no passado, mas ela vai ser mais útil quando ela olhar para o empresário ajudando na tomada de decisão no futuro, né? Essa é a questão primordial, não é mesmo, Rodrigo? Sem o Perfeito. futuro, como é que você projeta? Você vai fazer investimento, você vai alugar ou não vai?
com a opção tributária, você mesmo comentou, né, que você está estudando com a Gláucia, se muda o regime tributário, não? E com novo arcabouço legal aí da reforma tributária, provavelmente, né, Gláucia, você comentou aí, as empresas vão optar mesmo pelo lucro real, né? O que você acha? É difícil até de falar, mas provavelmente eu, por exemplo, não tenho lucro real no meu escritório hoje, até por essas questões, né, que o PIS/COFINS é altíssimo para a gente dentro É, do lucro real. sim. Mas agora, a gente fala que o lucro presumido Simples Nacional, ele está caminhando para um lucro real, É. né, de uma forma mais simplificada, mas voltando ao estudo de um lucro real, sim, para as clínicas, hoje, que é o segmento que eu trabalho. E E tem, isso está forte. e tem controle, né? Porque o lucro real vai obrigar o controle, né? E aí Mais a controle pergunta, ainda. por que que eu não tenho tanto lucro real hoje, Luciano? Por Não quê? chega informação para Não gente. chega. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, Isso, para os receber documentos. documentação É, contábil, gente. uhum, é, Exatamente. Então, o que o Rodrigo, a gente estava conversando hoje sobre estruturação financeira, hoje o financeiro, quando ele é muito bem feito dentro da empresa, ele é o presente, e nós vamos fazer uma contabilidade depois de um fechamento de uhum, 30 dias, né? Onde a sim, gente uhum, começa a apurar. Então, o financeiro, ele é diário. Se a clínica hoje, ou qualquer outro segmento, entrega para o contador o seu financeiro, você vai ser o analítico da empresa. é. Você passa a ter um caminho mais além do que só a contabilidade, porque você está recebendo números e vai analisar. Hoje o contador ele tem que imputar, analisar, porque não tem financeiro. Então, o financeiro ele precisa ter essa visão estratégica, sim, e começar lá bem no início, no começo, como diz, o início, meio e fim tem que terminar certinho. Mas é É, muito bom. a integração hoje o Rodrigo estava até comentando hoje, com a integração digital, né, fica muito mais fácil obter a informação, né, sem ter Uhum. que levar o documento, né? Então, isso também são caminhos aí. Nós temos muitos ainda coisas para a gente fazer, né, como contadores, não é mesmo? Muito. Professor Verdade. Josmária está conosco ainda, professor Josmária? Sim, estou aqui. Ah, sim, sim. Eu acho que eu vou te passar a palavra para o encerramento. O que você acha? Ah, Poderia? tudo bem. Então, quero parabenizar todos os trabalhos que foram apresentados, né? Agradecer a presença do doutor Rodrigo, né? Ele é um speaker, assim, uma pessoa de muita referência na área de alinhadores, né? E também muito bem sucedido com as suas clínicas, né, Glauco? Sim. E vivencia aí os desafios da profissão realmente, né? Então, foi um privilégio tê-lo aqui, porque vivencia esse momento de contratar o recém-formado, né? De ver quando a pessoa está vivendo a independência dela, de ter as outras estruturas, de negociar, né? De ter uma estrutura confortável para negociar, para pensar quais são as estratégias, aplicar os descontos, né? Então, ele tem essa vivência de mercado muito clara e é muito bem sucedido. Então, agradeço por sua disponibilidade e tempo aqui, né? Agradeço também a Gláucia pela oportunidade dessa convivência, e pelos ensinamentos, né? Toda essa perspectiva profissional também da área contábil. E fico feliz, professor Luciano, de perceber que o projeto alcança expectativas de mercado, né? E que cada universitário aqui, cada grupo de trabalho tem desenvolvido suas habilidades na busca de uma formação que realmente promova o impacto que é esperado, né, de um contador no seu desenvolvimento. A área dos profissionais liberais é hoje um desafio muito grande, né? A gente foca na área da saúde para esse projeto, mas podemos falar dos advogados, podemos falar dos outros profissionais que atuam como liberais e da necessidade de conhecer os modelos, possibilidades de atuar em cooperativa, atuar como clínica, atuar como pessoa física, né? E todos esses
investimentos que também são necessários à vida desses profissionais que dependem muito da hora do trabalho, né, Glaucia? Então, precisa de um plano de asseguração também, uma previdência, um seguro, outros investimentos, né? Porque tem um ciclo de vida profissional e tem uma expectativa de outras, como acontecem com as máquinas, né? Às vezes as pessoas acham que a aquisição de equipamentos é uma oportunidade. Então, conhecer, entender qual que é a realidade desses profissionais liberais ativa no contador a oportunidade de ser útil, né, para a tomada de decisão, de fortalecer o pensamento e entregar soluções que sejam relevantes para a sociedade. Por isso, parabenizo também o professor Luciano, que na sua dedicação aí semanal estimulou vocês ao aprendizado continuamente. Ok. Muito obrigado, Josmária. Obrigado mais uma vez, Gláucia. Que Deus continue aí com esse papel de orientação tão importante, né, nas empresas. Rodrigo, pela disponibilidade. Eu falo Rodrigo porque era muito mais novo, né? Então, mas é o Não doutor muito. Rodrigo, viu? Doutor Não, Rodrigo, Rodrigo muito tá obrigado. ótimo. Deixa eu contar qual que é a paciente dele mais famosa. Mais famosa? É, Quem que tá, é? eu acho, eu não sei como é que ele cuidou dela, porque assim, dava vontade de falar, só canta, né, Rodrigo? A Paula Fernandes, né, Rodrigo? Eu acho que é uma das mais famosas que você teve aí. Foi sim, tratou lá com a gente. Mas eu tive uma paciente muito famosa também, que é a Josmara, foi minha paciente A também. Josmara também. Então, ela, a família dela, que na verdade é minha família também, né? A gente tem um É. parentesco, Aí, então. entregou, é meu primo, gente. Entregou, Por tá isso ele é Vendo tão aí, bom ó? assim. Isso aí. Então, Ótimo. a gente já está muito junto há muito tempo, né? Como eu Então, falei com ótimo. a Gláucia, a PUC é uma família também, né? Então, nós nos sentimos aí acolhidos com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí Isso ao que pessoal que agradeço. apresentou, viu? E a gente entra em contato com vocês que vão ainda apresentar, tá bom? Muito Tá obrigado mais uma bom. vez. Que Deus Boa abençoe noite. a todos, viu? Boa Amém. noite, gente. Obrigada Tchau, aí por estar tchau. com vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gente, boa Tchau. noite. Boa noite, boa noite.